Ok, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre circunferência, né? A princípio, a definição é que são um conjunto de todos os pontos no plano que estão a uma mesma distância de um dado ponto no plano. E eu chamaria isso, inclusive, de plano central. Mas vamos aqui observar alguns detalhes importantes. Eu tenho aqui a ideia de ponto, primeiramente, né? E a ideia de ponto é a ideia intuitiva, como já falamos em outras aulas. Mas quero dizer que o ponto é um ente geométrico sem forma, sem dimensão, tá? Que vai formando uma reta, vai formando uma circunferência e vários outros grupos geométricos. Aqui em especial eu tenho uma circunferência e nela nós vamos estudar alguns pontos importantes. O primeiro deles é que esse conjunto de pontos que está aqui, que eu vou chamar de circunferência, eles vão estar alimentados, ora por pontos externos, ora por pontos internos. Mas vamos observar aqui a presença desta reta, essa reta R, que vai estar passando em um ponto P, um ponto T. E esse ponto T é um ponto comum da circunferência e da reta R. Logo, quando eu observo a interseção da reta R com a circunferência, eu vou ter essa interseção no ponto T. E o ponto T será chamado de tangente. É o único ponto que associa tanto a circunferência quanto a reta. Pois bem, ela corta em um ponto só. Um outro detalhe que vejo aqui é na reta S. A reta S, ela passa na circunferência, só que agora em dois pontos distintos. E que vamos chamar desses dois pontos distintos? Vamos chamá-los de secante. Então, esta reta que corta a circunferência em dois pontos distintos, passando pelo círculo, ela é chamada de secante. Então, está aqui os pontos cortados, é o ponto M, e o ponto N, essa interseção é feita aqui, logo é chamada de secante. Mas se você fizer uma segunda observação, você verá que há um ponto em que se encontra a reta secante e a reta tangente. Esse ponto é um ponto E, conforme aqui está marcado, que será tratado como um ponto externo ao círculo. Ok? Então observe quantas coisas estamos observando dentro deste círculo com base no estudo da circunferência. Vamos olhar aqui. Uma outra coisa que chama a vossa atenção é o ponto central, o ponto O, o ponto central do círculo. Esse ponto, unido aos pontos da circunferência, vai provocar o que eu chamo de raio. A distância de O até T é chamada de raio. Se você observar, a mesma distância de O a T é a distância de O até M. Logo, OM, a distância de O a M, também é chamada de raio. Duas observações aqui importantes. A primeira observação é o meu deslocamento entre esses pontos na circunferência. Se eu me desloco do ponto M ao ponto N, observe, eu me desloco em um sentido, em uma reta, só que nesse círculo, estes pontos não representam a reta, representam um segmento de reta. Então, o segmento NN, dentro do segmento de reta, é representado por este símbolo. Mas há uma segunda representação aqui, que é a representação que está na circunferência. Na distância de M a N, eu tenho digamos assim, um círculo, um semicírculo aqui. Então, esta distância de M a N, ela também está dentro da circunferência. Uma outra coisa
que é bom que se lembre aqui, é um detalhe da geometria, que a menor distância entre dois pontos é sempre uma reta, e isto é exemplificado aqui. Então, eu tenho o arco, como falei aqui, esse semicírculo que tem aqui. Então, observe, eu tenho esse arco é a distância de MN. O que diferencia o arco da corda é a simbologia. Então, MN é arco, MT é arco, MT aqui é corda e MN aqui também é corda. Vamos fechar aqui uma outra coisa. Dentro deste arco, eu tenho as flechas. Observe que eu coloquei aqui a distância de G a P, sendo igual a flecha, porque ele está considerado aqui, ao ponto G, ao ponto P, é chamado de flecha. Vamos caminhar para o final. Aqui eu represento a circunferência que aqui está, e dentro dessa circunferência nós observamos aqui uma distância entre o ponto T1, ponto TI inicial, e o ponto TF, o ponto final, que é chamado de comprimento, ou também chamado de perímetro. Perímetro é o comprimento da circunferência, dado por 2πr. 2πr é o comprimento do círculo, ou melhor, da circunferência. Agora vamos observar o diâmetro. O diâmetro vai estar ligado a esta corda maior, a corda central, que a gente chama aqui de 2 raios, e é posteriormente chamado de diâmetro. Logo, eu tenho também, nesse contexto, a área do círculo. A área do círculo é dada por πr ao quadrado. Então estudem, pratiquem as lições, façam os exercícios e até a próxima aula.